acadêmicos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma trilha. Hoje, trilha 3. E o que a gente vai falar em trilha 3? A gente vai falar sobre o uso da tecnologia no ensino de história e de geografia. Vem comigo? Abordar a integração e a importância do uso de tecnologias de informação e comunicação, que chamamos de TICs, no ensino de história e geografia, ele é um contexto de grandes mudanças sociais. E no alvorecer da cultura digital, isso se faz extremamente relevante. Essa cultura, ela é definida por Carvalho Júnior como um termo novo, emergente, que incorpora perspectivas diversas sobre o impacto das tecnologias digitais na conexão em redes na sociedade. Isso impõe à escola o papel de formar estudantes críticos e autônomos. Contudo, Iannone, Almeida e Valente, que são citados nas nossas aulas, eles ressaltam que não é a tecnologia isoladamente que determina a evolução da cultura digital, mas sim os conhecimentos construídos a partir do desenvolvimento tecnológico. Desse modo, a Base Nacional Comum Curricular, as nossas BNCCs, elas também falam das TICs. Elas falam que as TICs são essenciais para transformar o ensino, permitindo a superação da narrativa majoritariamente textual e impressa em favor da exploração de mídias múltiplas. Aí a gente está falando de áudio, de vídeo, de hipermídia, né? Então, a BNCC ela incorpora as necessidades de se utilizar as tecnologias de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, alinhando-se aos 5 estágios de apropriação das TICs, né? Que vão da exposição à inovação pedagógica. Então, vamos falar da emergência da cultura digital e a reconfiguração das relações humanas. Então, a gente inicia discorrendo sobre o pensamento sobre a educação na contemporaneidade, que exige que as práticas pedagógicas elas estejam em estreita relação com o contexto cultural, político e social atual. Tais práticas elas são profundamente influenciadas pelo avanço e pela diversificação das tecnologias digitais que desde o final dos anos de 1990, elas impulsionaram novas formas de sociabilidade e de relações sociais, transformando o fazer em rede. Então, esse cenário, ele insere uma parcela considerável da população na cultura digital, conforme postula Carvalho. Cultura digital, ele é um termo novo, ele é emergente, ele vem sendo apropriado por diferentes setores e incorpora uma perspectiva diversa sobre o impacto das tecnologias digitais e da conexão em rede na sociedade. Contudo, é fundamental reconhecer que, como afirmam Iannone, Almeida e Valente, não é a tecnologia que determina ou que vai contribuir para a evolução da cultura digital. O que se identifica como cultura digital deve ser reconhecido a partir do recente desenvolvimento tecnológico e de outros conhecimentos que foram construídos. Então, ao dialogar com a cultura digital, a escola ela assume um papel central na formação de estudantes com capacidade de atuação crítica. Essa transformação ela é descrita como algo que, para alguns autores como Iannone, Almeida e Valente, que a escola que participa da cultura digital e dialoga com ela assume um papel central na formação de estudantes com autonomia para tomar decisões, para argumentar em defesa de suas ideias, trabalhar em grupo, atuar de forma ativa e questionadora diante dos acontecimentos, das dificuldades, dos desafios e participação do movimento de transformação social. Nesse contexto, o potencial das TICs ele é incorporado para permitir a autoria do estudante, que busca informações em distintas fontes e estabelece novas relações entre as informações. É vital, no entanto, que o professor ele fomente consciência crítica, pois atualmente as informações sem procedência, principalmente de redes sociais, elas são aceitas como verdades, sem crítica, sem pesquisa, e é um
uma visível alienação. Então, nós temos aqui alguns desafios estruturais, né? E a perpetuação das desigualdades na inclusão tecnológica. Porque, apesar da relevância das TICs, a sua incorporação à educação básica, ela representa um desafio no Brasil, devido a problemas estruturais e também políticos, como a insuficiência na estrutura física e tecnológica das escolas e a ausência de formação específica para os professores. Além disso, o relatório TIC Educação, ele alerta para o risco de a escola, em vez de promover a ascensão social, acabar por perpetuar as diferenças sociais. O relatório evoca o sociólogo Pierre Bourdieu para ilustrar a questão, com efeito para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos, os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore as desigualdades culturais entre as crianças de diferentes classes. Portanto, a efetiva inclusão tecnológica, ela exige a transformação do ensino e a qualificação efetiva, ultrapassando as habilidades meramente técnicas. Então, no âmbito do ensino de História e Geografia, uma das principais problematizações trazidas pelas TICs reside na superação do suporte da narrativa tradicionalmente, majoritariamente em formato textual e também impresso. Com a tecnologia, as possibilidades de escrita e análise elas se tornaram múltiplas, permitindo a exploração de distintas ferramentas e mídias, como áudio, podcasts e remixes. Temos as imagens, infográficos e mapas conceituais, e também hipermídia, hipertextos e objetos de aprendizagem. Essa diversificação se alinha com as competências da BNCC para as ciências humanas, que exigem a utilização de linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica, e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação. Além disso, os objetos de aprendizagem, recursos pedagógicos digitais e informatizados, eles são relevantes por suas características, como reutilização e portabilidade, conforme descritos por Sabatini. Há uma série de estratégias práticas que o professor de História e Geografia pode desenvolver, saindo do lugar comum e utilizando as TICs para fomentar o aprendizado. Tais estratégias incluem a elaboração de blogs históricos ou geográficos para a curadoria de conteúdos, a gravação de vídeos para vivenciar a produção e a edição, a construção de enciclopédias, temáticas, wiki, para promover a produção colaborativa. O professor também deve atuar na problematização da tecnologia, discutindo impactos das fake news e da pós-verdade no ambiente virtual, questionando a natureza cyberespaço. Tais discursos devem ser acompanhados de um debate sobre o uso ético do mundo digital, incluindo temas como o cyberbullying e o anonimato, sempre considerando que, antes de tudo, a escola é construída a partir de seres humanos, com suas complexidades. Conclui-se que a trajetória do ensino de História e Geografia na era digital é de um desafio contínuo, exigindo a superação de barreiras estruturais, a plena apropriação pedagógica das TICs. A escola deve adotar uma postura que não se limite ao acesso, mas que promova ativamente a formação de sujeitos críticos e autônomos, utilizando as diversas ferramentas digitais para enriquecer a aprendizagem e intervir na sociedade, visto que a geografia e a história ela têm um papel fundamental, visto que são, em sua gênese, interdisciplinares, assim como as tecnologias. Queridos acadêmicos, finalizamos aqui a trilha 3 e agora vamos para a trilha 4. Vamos comigo?